A paz, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jonatas e nós estamos numa leitura anual. Todo vídeo, diariamente, estamos postando dentro do planejamento da Bíblia cronológica. Saímos de Gênesis, iniciamos no vídeo passado a leitura no livro de Jó e hoje daremos continuidade do capítulo de número 6 até o capítulo de número 9. Jó, sem dúvida, é uma das histórias mais belas da Bíblia. E no capítulo de número 6 temos a primeira resposta de Jó, a primeira intervenção dos seus amigos. No caso, ele faz que deixa subjetivo e fala assim: Jó, talvez você esteja colhendo o que você plantou, e Jó começa abrindo a sua resposta, se defendendo dessas acusações, e ele falando assim: olha, eu preferi a morte do que o sofrimento que eu estou passando, subjetivamente, porque no versículo de número 9 ele fala assim: se fosse a vontade de Deus, ele me esmagaria, estenderia a sua mão e acabaria comigo. Jó está falando assim: olha, eu gostaria que o Senhor acabasse comigo, porque esse sofrimento é muito pior do que se eu tivesse errado. Então Jó, ele tem esse discurso, e no versículo de número 24 ele vai confrontar mais enfaticamente seus amigos, e ele vai falar assim: olha, vocês estão falando, então me ensinem e eu me calarei. Mostrem-me aonde eu errei, como é fácil ter palavras retas, mais do que vocês estão me repreendendo. Então Jó, ele fala assim: já que vocês estão dizendo que eu estou fazendo uma colheita daquilo que eu plantei, ou que eu errei tanto, me mostrem aonde o meu erro, me mostrem aonde a minha falha. E é interessante porque Jó, assim, ele está querendo uma explicação de pessoas que não vão ter a explicação. Existem processos que são processos particulares, pessoais, que o Senhor nos permite passar, e muitas vezes dentro desse processo nós procuramos respostas em pessoas que não vão ter essas respostas. Nós procuramos mesas que elas não vão poder nos entregar aquilo, porque é um processo pessoal, particular, é um pessoal que o Senhor está nos dando, e Jó, muitas vezes ele vai se deparar com essa situação. No capítulo de número 7, Jó continua com o seu lamento, e ele continua questionando sobre os seus dias, falando sobre a brevidade da vida, falando que a vida é apenas um período de trabalho e sofrimento. Claro que ele está fragilizado, todo o processo que ele está passando está muito tensionado. Versículo 17 e 18, ele vai falar assim: o que é o homem para que consideres, para que ponhas nele o teu coração e venhas visitá-lo todos os dias? Olha só, versículo 20, se pequei, que mal te fiz, ó espreitador da humanidade, porque fizeste de mim um alvo, olha só, um alvo, tomando-me de um peso para mim mesmo. Então assim, Jó, ele realmente está numa posição de fragilidade, evidentemente, interpretando tudo aquilo que estava acontecendo. É difícil você enxergar a situação no cenário macro quando você está no olho do furacão, mas fato é que Deus estava tratando, e Jó reconhece que Deus conhece a sua estrutura, mais para frente. Fato é que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe o limite, Ele sabe aquilo que será possível nós passarmos. O Senhor nunca vai permitir umas circunstâncias que possa ser para a morte, mas sim para amadurecimento. É um processo de amadurecimento que o Senhor nos dá para, como seu amigo agora vai falar, até dar algo maior. Mas vamos ao capítulo de número 8, o seu segundo amigo que fala, o nome dele é Bildade, e esse sim, ele vai ser um pouco mais enfático. Se ele deixou assim: será que você não está colhendo, que você está plantando? Bildade não. Bildade vai falar assim, por exemplo, no versículo de número 20, ele vai falar assim: Deus não rejeita o homem íntegro, nem fortalece a mão dos malfeitores. O que Bildade está falando, Jó? Realmente Deus não castiga pessoas justas, Deus não castiga pessoas íntegras, Então ele está claramente falando: Jó, você é culpado, você tem erro, É importante ressaltar também que a visão dos seus amigos é uma visão tradicional e até mesmo religiosa, que não é exclusiva daquela época, mas sim por toda a história até os dias de hoje, Muitas vezes as pessoas olham assim alguém passando por um processo
e falam assim, a pessoa está lá por escolha, por culpa dele, porque ela cometeu algum erro, e muitas vezes é um processo do Senhor, né? O Senhor permitiu aquilo acontecer. Nós vimos tantos homens de Deus na Bíblia passarem situações que não condiziam com a vida deles, de integridade, né? Haja vista o próprio José, Daniel, eu poderia citar tantos nomes aqui de homens fiéis, homens valorosos, mas que passaram por estados que o Senhor permitiu de eles amadurecerem. Agora é interessante porque mesmo os seus amigos nessas visões, eles têm palavras boas ali no meio. Por exemplo, o próprio Bildade, ele tem uma frase clássica, né, no versículo 7, que ele fala assim, o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Olha ele profetizando, né? Aquela profecia que nós conhecemos lá de Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele falando, olha, o teu estado final será no mínimo o dobro do que o teu estado inicial. E é realmente, literalmente, o que acontece. No capítulo de número 9, Jó, ele não responde tão enfaticamente, e aqui nós já partimos para o final, para a Bildade, mas ele começa uma reflexão, né? E ele começa a refletir a respeito da grandeza de Deus. Ele abre um monólogo onde ele começa a falar que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o que está acontecendo com ele não está entendendo, mas que perante o Senhor realmente ele é um pecador. Ele começa a entender e falar assim, olha, realmente eu sou limitado, eu sou pequeno, pode ser que eu tenha errado. No versículo de número 2 ele vai falar assim, como pode um homem ser justo diante de Deus? Então ele começa a falar, realmente eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas fraquezas. E aí você começa a perceber um tratar de Deus, né? Lá na frente a gente vai ver, a gente vai falar um pouco sobre o Leviatã, que é justamente uma figura da arrogância, da soberba. Deus tem uma tratativa com Jó fantástica nesse livro. Eu não estou falando que ele era arrogante, soberbo, mas fato é que ele tinha questões que precisavam ser tratadas no seu interior. E aqui ele já começa a manifestar isso, ele começa a manifestar um tratar, um posicionamento, e ele começa a refletir sobre tudo que está acontecendo, né? Então, por mais que nós passemos situações que muitas vezes não entendemos, nós precisamos ter o discernimento que Deus está no mesmo lugar. Deus, ele é imutável. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Muitas vezes, se contrapor a Deus nos faz com que nós percamos muito tempo, né? Às vezes nós entrarmos nessa região de questionamento, de dúvida, nós ficamos muitas vezes perdendo o melhor do processo, que é o amadurecimento. A pergunta e a oração que deve ser feita é, Senhor, para que é o propósito desse tempo? Na Bíblia, não está escrito que há tempo para todas as coisas. Na Bíblia está escrito que para todo tempo tem um propósito. Enfaticamente é isso que o texto está falando. Então nós precisamos entender para qual propósito é essa adversidade, é essa dificuldade. Todo tempo ele tem um propósito. Toda circunstância tem um propósito. Nesses capítulos que passamos, vimos Jó responder a Elifaz, refletir sobre Bildade, e nós estamos vendo claramente Jó começando a aceitar o processo e entender o processo. Terão dias maus? Terão dias maus, nós veremos. Vão ter dias que Jó ainda parece que tudo que ele avançou, ele retrocedeu. Mas na nossa vida não é assim. Existem dias maus. Às vezes nós estamos em ondas de fé. Eu tenho uma música que eu gosto que fala sobre isso. Nós temos ondas de fé, mas às vezes nós estamos lá embaixo, né, numa marola. Mas o importante é nós não desistirmos, né? O importante é nós persistirmos, nós termos constância, né? Constância naquilo que o Senhor nos mandou. Eu convido você a seguir essa jornada conosco. Eu estou lá, inclusive, no meu Instagram, postando agora toda o organograma aí de leitura semanal. É bom até ler essa leitura antes dos vídeos, né, para que a gente possa conversar. Comente aí, fala suas impressões, se inscreva no canal, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser de muita valia, né? Nós estamos aí partindo para trazer mais alguns conteúdos e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Como sempre tenho finalizado, eu faço uma bênção para ti.
Que você seja abençoado onde pisares a planta do seu pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade. Não somente a ti, mas aos teus. Deus abençoe.